O IBGE divulgou nessa última semana o seu censo demográfico, né, para ver como é que estava o Brasil. Nós verificamos que teve estados que encolheram, cidades do campo que cresceram. Várias mudanças vão acontecer diante desse resultado do IBGE. Aqui em Canaã dos Carajás cresceu nos últimos 12 anos, de 2012 para 2023, cresceu 77 mil o número de moradores nessa cidade. Com esse resultado que o IBGE acaba de publicar, né, que Canaã sai de uma população de 26 mil lá no censo de 2010 para agora o de 2022, para 77.029 habitantes, só concretiza o que nós já tínhamos, a gente já acompanhava aqui em Canaã. Nós já temos essa visão e essa percepção de mais do que dobrar da população de Canaã dos Carajás, na verdade, quase que 3 vezes mais, né, aumentou, e a gente já vinha trabalhando com esses números. O que isso reflete de fato para nós? Agora, de forma oficial, nós vamos ter uma população de mais de 70 mil habitantes, né? Mais de 77 mil habitantes, e aí, de fato, a gente consegue mensurar e trabalhar com números que são oficiais, porque todas as políticas públicas que até então nós desenvolvíamos para os órgãos oficiais era o dado ainda da população de 39 mil habitantes, que é a estimada que todo ano o IBGE fazia. Então, esse é o grande diferencial. Os dados do IBGE confirma para nós uma população que nós já trabalhávamos com ela há bastante tempo. Jean, o censo aponta o envelhecimento da nossa população, né? Isso reflete na questão da assistência social. E outras coisas que foram definidas no censo apontam para uma melhor ação no campo da assistência social. O que vocês pensam sobre isso? Na verdade, o censo aponta o envelhecimento da população nacional, né? Em Canaã tem um diferencial aí, nós temos uma população que teve uma crescente muito grande de uma população jovem, economicamente ativa, né? Aqui em Canaã, por conta da pujança do desenvolvimento e da criação de novas vagas de emprego, a nossa população ela não apresenta como uma população envelhecida. E nós temos uma população economicamente ativa muito superior à população que está envelhecendo. Mas no campo do trabalho, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social, isso reflete também, a gente acaba percebendo que a nossa população aqui, a população de pessoas idosas, requer ainda cada vez mais o nosso cuidado. E o governo tem destinado recurso, né, alocado recurso para esses programas de atenção à pessoa idosa. E aqui em Canaã a gente tem feito essa assistência muito de perto e desenvolvido um trabalho realmente voltado para o cuidado dessas pessoas. Todo ano era feito o censo PNAD, né, e o IBGE tem outras pesquisas, e a questão do envelhecimento da população já era conhecido, e que o nosso ritmo de crescimento tinha caído também já era conhecido. O que nós não sabíamos era a exata distribuição entre as cidades e como o comportamento da população tinha se relacionado entre as regiões do Brasil. Essa que é a grande novidade, que era perceptível. Então, um grande crescimento, o Centro-Oeste é a região hoje que mais atrai pessoas e que mais cresce. O Norte também é uma região hoje muito forte em atratividade de pessoas, apesar de continuar não sendo as mais povoadas, mas mostra uma interiorização maior do Brasil, uma migração maior de pessoas. Porque à medida que a taxa da população de crescimento está caindo, então isso mostra muito um fluxo migratório para essas regiões e uma redução dos grandes centros urbanos, de alguns grandes centros urbanos que tiveram sua população em queda. Inclusive, Belém teve mais de 200 mil pessoas que saíram da cidade e vieram para as cidades mais polos, né? Então, isso é consequência da falta de expectativa de crescimento nas cidades? Não, na verdade, a gente precisa observar cada local agora com seus fenômenos isolados.
Apesar de eu não ter me aprofundado nos dados sobre Belém ainda, mas eu acredito que Belém e outras capitais próximas, a região sudeste do Pará, que cresceu demais, elas foram afetadas por possuir mão de obra qualificada. E as regiões que estavam em crescimento franco, como Canaã, com Paraupebas e outras cidades aqui próximas, elas estavam demandando por essa mão de obra mais bem preparada. Então, Belém e outras capitais aqui próximas e outras cidades do Brasil foram afetadas pela atratividade de pessoas. Então, sempre que você abre um novo polo de desenvolvimento econômico, como é Canaã, que tem especialização em alguma atividade e requer mão de obra especializada, obviamente você vai ter um fluxo migratório de centros que têm a educação mais à frente. Então, eu acredito que Belém, ela foi distribuindo pessoas, à medida que ela foi formando gente, que lá não tinha emprego, essas pessoas foram se realocando nos municípios próximos e outros lugares do Brasil, em que você tinha atratividade de mão de obra qualificada. Eu observei também no censo a queda populacional de Minas Gerais. Eu vi falar que várias empresas, várias mineradoras fecharam. É consequência dessa diminuição? Não, o movimento econômico de mineração e qualquer outro movimento econômico no Brasil, ele é cíclico. Mineração mais ainda, porque o minério é finito. Então, nós estamos vivendo o final do ciclo de várias minas de Minas Gerais, grandes, em vários municípios, e nós estamos vendo o início do ciclo de vida de outras minas aqui no Pará, por exemplo, Canaã. Então, é natural que a redução da produção em algumas cidades, e no caso de Minas Gerais são muitas, afetem de alguma forma a questão migratória. E como houve a ascensão de cidades aqui no Pará, houve um fluxo migratório. Para isso afetar o estado inteiro, eu acho que não foi o fluxo migratório mineral que afetou o estado de Minas, são outros fatores relacionados a toda a correlação de forças do Sudeste, do Nordeste, que afetaram tudo, mas lógico que a questão minerária teve sua contribuição. Jorge, eu verifiquei também que as cidades que têm um agronegócio muito forte foi a que mais cresceram, né? Aqui em Canaã dos Carajás foi a questão do minério. Qual é o caminho que o governo tem que apostar a partir do censo, né, para ter cidade mais desenvolvida? Na verdade, o fenômeno de concentração de pessoas em cidades no Brasil, que aconteceu com a industrialização, que começou na década de 50, ele não é tão positivo, né? Você concentrar pessoas demais nas capitais traz muita violência, muita dificuldade de planejamento urbano, você começa a concentrar pessoas em condições de vida não favoráveis. A descentralização da população brasileira, ou seja, você ter esse fluxo migratório para cidades menores, ela é positiva, porque ela cria uma diversificação econômica maior, ela cria possibilidades maiores, cidades menores com uma gestão mais simplificada e a possibilidade das pessoas viverem melhor. Então, eu não vejo como negativo você ter uma redução populacional nas grandes cidades, até porque algumas dessas grandes cidades estavam além da capacidade de gestão delas de contingente populacional. Então, eu acho isso positivo, principalmente porque você reduz a pressão sobre o meio ambiente. Você tem, quanto mais gente no local, mais necessidade de água, mais necessidade de esgoto, maior a mancha urbana em que você tem a questão da impermeabilização, dos desastres ambientais. Então, essa redistribuição da população brasileira e, principalmente, esse declínio no crescimento da população, ele vai ter um impacto ambiental positivo, porque você passa a ter menos pressão sobre o meio ambiente. O que nos compete agora, e principalmente a gestão federal, é fazer com que isso não vire, que você não transfira só problemas de um lugar para o outro, já que nós estamos tendo a oportunidade de reconstruir a questão da mobilidade urbana, a questão do formato das cidades no Brasil, que essas novas cidades estão crescendo, nós precisamos de rever os nossos planejamentos urbanos para simplesmente que essas pessoas não migrem para novos problemas. Canaã é um exemplo disso. A gente vê com a prefeita Josemira esse trabalho que a gente está tendo aqui de reorganização da cidade, de levar calçada para todas as ruas, de fazer um planejamento, de levar asfalto para todos os loteamentos, para tratar a questão do esgoto e da água, como a gente está tratando, para que a cidade tenha um crescimento sustentável, para que ela tenha uma qualidade de vida em todos os bairros e para que você não tenha essa chegada de pessoas no município cada vez maior, levando à criação de problemas urbanos e não a atratividade de pessoas que venham contribuir. Então, a gestão dessas novas cidades, ela precisa ser muito corajosa do ponto de vista de construção de uma malha urbana e principalmente de um marco legal
de plano diretor urbano inteligente para o crescimento dessas cidades. Foi a transformação de cidades rurais em cidades urbanas, é isso, né? Não foi só isso. Você tem, primeiro, o fluxo migratório da nova fronteira agrícola. Você tem a fronteira agrícola do Brasil, vindo do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, subindo para o Mato Grosso, chegando aqui na região do Pará, Bahia e Maranhão, e Tocantins. E também muito forte no Goiás, apesar que ele foi o primeiro a começar. Então, esse fluxo da produção rural brasileira, que entrou no interior do Brasil, principalmente na década de 80, Canaã é o reflexo disso, né, do GETAT. Então, você tem automaticamente pessoas vindo dessas regiões para adquirir terras na região norte, para virem para programas de assentamento na região norte, nordeste e centro-oeste, e com isso vem um fluxo migratório. Quando você traz o fluxo migratório do agronegócio, obviamente que novas cidades vão surgir ou vão crescer, e como você teve um esvaziamento de outras cidades da região sul e sudeste, né, uma redução da população, a tendência é que cidades aqui comecem a se formar. A gente tem que observar dois fenômenos. As pessoas que migram geralmente são as pessoas mais novas. Então essas pessoas, vou pegar o caso da minha família, né? De 2010 para cá, eu casei antes de 2010, mas meus filhos nasceram depois de 2010. Eu migrei do sudeste para o norte. Então nós, além de migrarmos, nós constituímos famílias aqui. Então o fluxo migratório, como atrai pessoas, atrai muito mais jovem do que pessoas que já tiveram sua vida reprodutiva finalizada, você também, além de atrair pessoas, você faz com que a taxa de natalidade nessas regiões também aumente em relação à taxa de natalidade dessas regiões que tiveram fluxo migratório ao contrário. Então, Canaã é esse exemplo. Canaã tem uma quantidade de pessoas, pelo censo 2022, nós temos uma relação de 3,75, se eu não me engano, pessoas por habitação, que está maior do que a média nacional. O que significa? Nós temos pessoas mais jovens sendo chefes de família, sendo as pessoas que ainda estão com seus filhos no lar. As pessoas de meia idade para cima, né, que entram na terceira idade agora, os filhos já saíram de casa, já constituíram novas famílias, novos lares. Canaã é uma cidade de jovens. Então, esses jovens ainda estão com seus filhos em casa, por isso que a média fica afetada para cima. Então, esses são muitos fenômenos diferentes que afetam cada região do Brasil, cada cidade, e o censo foi publicado agora, a gente já está vendo vários trabalhos sendo feitos em cima deles, e a gente vai começar a perceber essas diferenças, né? Canaã é um caso isolado, ela não entra nas médias nacionais, ela não entra no perfil do fluxo migratório brasileiro, ela é um dos casos à parte. Nós tivemos algumas cidades com histórias específicas e Canaã é uma delas. Mas, em geral, o Brasil houve uma migração ao contrário, ou seja, os grandes centros urbanos perderam população em relação a novas cidades que estão se formando ao seu redor ou ao entorno de novos eixos econômicos.